Abra sua palavra no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 4, versículo 18, amém? Mateus 4, 18. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Glória a Deus. Aleluia. O título dessa mensagem hoje é Atenção, obra em andamento. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Observe que aqui no Evangelho de Mateus, essa mesma passagem também, ela é mostrada em Lucas 5. Lá em Lucas 5 mostra o momento que eles se frustram e tem a primeira pesca maravilhosa, né? E em Marcos 1 também, que é o chamado de Cristo, a chamada, né? Quando ele passa e chama Pedro e André, e depois ele vai continuando. Vou tomar uma aguinha aqui, pode? Amém. Então, naquele momento, aqui, Jesus ele passa e vai chamar Simão Pedro. E ele fala assim: sigam-me e os farei. O que ele está dizendo? Venha do jeito que você está, porque quem vai te transformar sou eu. Porque tem gente que às vezes pensa que tem que mudar para aceitar Jesus. Que às vezes pensa que tem que ser muito correto para estar dentro de uma igreja. Ledo engano. Porque o convite para estar dentro da igreja de Cristo é ser pecador. A igreja de Cristo, ela não foi feita para os justos. Como ele disse, eu não vim buscar os justos, eu vim chamar os pecadores. Então ele fala para Pedro: siga-me, e eu os farei, e eu te farei pescador de homens. E todos nós sabemos quem era Pedro, o apóstolo, líder da igreja. Ele foi o líder da igreja de Cristo. Amém? Foi chamado para liderar, mas a gente sabe quem era Pedro. Nós, estudiosos da palavra, sabemos que Pedro tinha um temperamento daqueles. Pelas características, eu digo sanguíneo com pitadas de colérico. E Pedro, várias vezes nós vemos Pedro não se contendo. Pedro trazendo traços impulsivos, tomando a frente das coisas e falando o que não devia falar. Não é mesmo? Pedro puxando a espada e arrancando a orelha do soldado. Pedro falando para Jesus: não, Jesus, não vai ser crucificado. E Jesus arreda de Satanás. Esse Pedro, que às vezes também tinha grandes revelações: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse Pedro é um homem escolhido por Deus. E nós temos que entender que nós somos chamados e nós somos seres humanos, carnais. Temos carne, carnais não, temos carne, corpo, alma e espírito. Temos emoções, temos sentimentos, temos um temperamento, temos uma personalidade com qualidades e defeitos.
Mas eu quero nessa manhã dizer, sua personalidade é um presente de Deus para você. Você precisa entender, conhecer seus pontos fortes. Deus vai trabalhar na sua fraqueza. Porque é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus não escolhe pessoas totalmente capacitadas, pessoas completamente perfeitas. Primeiro que não existe. Porque o poder de Deus, a glória de Deus é demonstrada na nossa fraqueza. É aonde eu não consigo que Deus consegue. É aonde eu não sei fazer que Deus faz para mim. Vocês estão conseguindo entender? Ai, pastora, e quantas vezes nós ficamos desapontados com nós mesmos? Estamos indo super bem, estamos firmes na palavra, estamos orando, mas aí, como foi louvado aqui, a minha fé vai ser provada. E aí Deus nos prova para quê, pastora? Para nos conhecer? Não, para que a gente veja que a gente tem muitos lugares em nós que ainda precisa ser trabalhado. Então, às vezes você está se sentindo aquela pessoa mais santa, mais perfeita, e acontece algo e você está dirigindo, o cara te dá uma fechada, e você fala, oh, mas seu filho... Aí você vai, toma aquele desaponta consigo mesmo e fala, meu Deus, mas eu estou jejuando. Meu Deus, mas eu estou orando. Ou às vezes você está indo tão bem no seu casamento, você está indo tão bem na sua vida, mas você tem conflitos. Isso me faz lembrar Moisés, em Êxodo 32. Ele fica 40 dias na presença do Pai. Trovões, tempestades, Deus falando face a face, Deus escrevendo as tábuas da lei, 40 dias de jejum na presença. Meu Deus, este homem estava até subindo já. E quando ele está descendo, cheio de Deus, quando ele desce, ele vê o povo fazendo uma festa para um bezerro de ouro. Logicamente a gente vai pensar assim, Moisés está cheio de Deus, cheio do fruto, da paciência, do amor, que ele está na presença do Pai. O que Moisés faz? Quebra as tábuas da lei escrita pela mão de Deus. Ele joga e briga. Alguém já fez isso? Alguém já perdeu a paciência por aqui ou só existe Moisés? Alguém já deu mau testemunho dentro de casa, no trânsito, na igreja? Mas aí, nesse momento a gente pensa assim, Deus vai matar Moisés, né? Porque ficou 40 dias lá, escrevendo as tábuas da lei, escrevendo fogo, espírito, 40 dias sem beber e sem comer, sem água e sem bebida. O que Deus fala com ele? Moisés, sobe de novo que eu vou fazer tudo de novo com você. Porque Deus te ama, querido. Porque quem se culpa é você. Eu estou falando de fraqueza humana. Eu estou falando aqui nesta manhã que todos nós temos fraquezas humanas. Mas o que Deus está querendo dizer para essa igreja hoje: não se culpe pela sua fraqueza, porque eu te conheço. Eu te conheço. Pule a culpa. Passe pela culpa, porque o que acontece com muita gente no momento do desapontamento consigo mesmo, tem desânimo, tem tristeza. Aí o diabo aproveita e vem culpar, vem
lançar setas na mente de acusações, e a pessoa fica se culpando e falando: ah, Deus, eu não sou santo. Ah, Deus, eu não consigo. Ai, Deus, eu falei isso. Ai, Deus, eu fiz aquilo. E o que acontece? O pecado vai tentando te afastar de Deus, e não é nada disso. Deus, Ele está dizendo: errou, arrependa, peça perdão, passe pela culpa e volte para mim, porque eu te quero. Preste bem atenção que eu estou falando aqui de fraqueza humana, eu não estou falando de hipocrisia. Eu não estou falando de hipocrisia e não estou falando aqui de falsidade, de gostar do pecado. Não, eu estou dizendo quando nós caímos na tentação. Muitas pessoas afastam da igreja. Muitas pessoas afastam de Deus. Fazem como Adão, escondem atrás da planta. Mas Deus, Ele está dizendo: eu já sei tudo o que você vai fazer. Você quer que eu te provo isso? O Senhor disse que ele seria preso. E Pedro falou com ele, Pedro falou com ele assim: eu vou contigo, Senhor. E Jesus virou para ele e falou: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Deus já sabe do nosso jeito de ser. O que eu quero te encorajar nessa manhã é: confie num Pai amoroso que te ama e te ama do jeito que você é. Mas Ele ainda está fazendo a obra em você. O Espírito de Deus ainda está te transformando. E Pedro nega Jesus 3 vezes. E é acometido pela culpa. E ele vai para a prainha pescar. Desapontado consigo mesmo. Porque naquele último olhar que ele dá para Jesus, Jesus olha para ele tipo assim: eu sabia, Pedro. Jesus já sabia. Deus, Ele tem o controle da sua vida, amém? E Jesus visita Pedro naquele lugar. Ele desviou, Pedro desviou. Jesus visita ele naquela praia, pescando. E ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, olha, escuta isso que eu vou falar para vocês. Tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro fala: eu te amo, Senhor. Sabe por quê, querido? Porque no nosso pior momento, no momento em que você foi provado e caiu, no momento que você está se sentindo um João ninguém, uma Maria ninguém, uma Dene ninguém, no momento que você está ali sendo corroído pela culpa, porque você traiu, porque você negou, porque você fez, o Senhor vem aproxima de você não para te condenar, mas para te lembrar que Ele é amor. E Ele vem puxar de Pedro o melhor dele, porque Deus não quer o seu pior, Deus arranca o seu melhor. Deus é aquela companhia que vai puxar de você o seu melhor. E Ele vira para Pedro e fala: tu me amas? Falando assim: Pedro, eu não quero sua tristeza. Pedro, eu não quero a sua culpa. Eu quero o seu amor. Eu quero a sua alegria. Eu quero a sua paz. Eu quero a sua felicidade. Tu me amas, Pedro? Amo. Então levanta e vai apacentar minhas ovelhas. Aleluia! Levanta e vai fazer o que eu te mandei. O problema é que a gente não consegue ver, e principalmente dentro das igrejas, as pessoas acham que líderes, e nós aqui líderes de nós mesmos, porque você lidera a sua casa, você lidera a sua vida, não tem defeito. Pessoas criam ídolos santos, sem defeito. Ei, querido, enquanto você tiver carne, você vai errar. Você vai errar. Então eu mesmo já escutei muitas vezes: ah, mas você não é crente. Sou crente, mas eu sou gente. Eu sou crente, mas eu sou gente. Eu não estou arrumando uma desculpa para pecar, mas eu vou falhar.
E poucas pessoas estão preparadas para conviver com as nossas fraquezas. Poucas pessoas estão preparadas para ver num líder, ou ver num pai, ou ver numa mãe, uma fraqueza. Poucas pessoas são como Ur e Arão, que subiu com Moisés e viu que os braços dele não conseguiam ficar muito tempo em pé. São poucos que vão pegar você no momento de fraqueza e falar: eu estou aqui para levantar o seu braço. Eu compreendo, Moisés, que você é aquele que abriu o Mar Vermelho. Eu compreendo que você é aquele que Deus usou para levar as pragas no Egito, para libertar. Mas eu também compreendo que você é um homem que o braço dói de ficar em pé. E eu estou aqui para sustentar a sua fraqueza, para te ajudar nos momentos difíceis. Eu estou aqui para orar por você, para estar do seu lado. Queridos, momentos difíceis não significa que estamos fora da presença de Deus, como o pastor Leonardo pregou aqui. Momentos difíceis, nós não podemos cair no desânimo e na culpa, na cilada da culpa. Quantas e quantas vezes, queridos, grandes homens de Deus na Bíblia caiu, errou, mas não ficou preso na culpa, se levantou e fez uma nova história. Porque o Senhor, Ele diz: siga-me e eu os farei. Não é você que se transforma. Não é por força e nem violência que você será transformado. Mas a palavra de Deus diz que é pelo Espírito Santo de Deus. Essa obra não é tua, essa obra é de Deus. Glorifica o Senhor. Na nossa caminhada, nós vamos ter momentos altos e baixos. E isso não é errado na caminhada com Cristo. Muitas vezes a religião nos ensinou que nós somos fortes, perfeitos, né? Mas ser forte, querido, ser forte não é: eu tô ótimo, e de repente você vê a pessoa caída lá depois, numa depressão, numa doença. Não, ser forte muitas vezes é ter coragem de confessar o seu problema para uma pessoa e falar: me ajuda, que eu estou precisando hoje. Humildade, queridos, humildade é um fruto. Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde. A humildade nos convida a reconhecer nossas fraquezas e falar: Espírito, trabalha em mim. Nós sabemos em Gálatas 5:22 a obra da carne. Nós sabemos que tem várias obras, né, que é da carne: ciúme, lascívia, luxúria, prostituição. Vários frutos da carne. É carne, é carne. Alguém aqui é espírito? É alma? Por isso que Jesus fala: minha graça te basta. Paulo, ele fala: não faço todo o bem que desejo, mas sim todo o mal que não quero. Porque nós estamos submetidos a sentimentos da carne. Ai, pastora, eu estou com inveja, eu estou com tristeza. É carne, obra da carne, pode ler lá. Mas então, pastora, como eu vou vencer isso? Olha o que eles fizeram. No mesmo instante, no versículo 20, deixaram suas redes e os seguiram. Queridos, nós temos que deixar essas redes. Nós sabemos que estamos sim debaixo de uma influência fortíssima da carne. Jesus, ele fala: o espírito é preparado, a carne é fraca. Qual é, pastor, o que eu devo fazer? Porque eu caio toda vez. Pastor, eu caio. Eu sou nervosa, eu sou ciumento, eu tenho ira.
ira, sou impulsivo, sou explosivo, eu jogo tudo para o alto, quando eu vejo eu já fiz. Busque o Espírito de Deus. A palavra de Deus diz em Gálatas 22, que a carne milita contra o Espírito. E o Espírito é que faz a obra. Qual é o papel do Espírito Santo? Convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Você já passou por uma experiência que às vezes você é mãe, ou é pai, ou é casado, e você vai falando para a pessoa: isso aqui está errado. Você vai falando: esse jeito seu está errado. E a pessoa, você fala 1000 vezes com a pessoa. E aí, de repente, um dia, essa pessoa está ouvindo uma palavra no rádio. E ela fala: olha o que eu descobri. Aí você fala: mas Deus, eu falei tantas vezes. Mas naquele momento é que a pessoa foi convencida que aquilo estava errado. Sabe por quê, queridos? Porque a obra não é sua, a obra é de Deus. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai trabalhando em nós. E a Bíblia fala que nós vamos sendo transformados de glória em glória. De glória em glória. E Jesus, ele fala assim: a árvore é conhecida pelo fruto. E muitas vezes nós achamos que frutos é trabalho, é ministério. Ah, mas eu sei fazer, mas eu já estou pronto, eu sei fazer as coisas, eu faço muito bem. Mas fruto está relacionado ao fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5:22, você coloca para mim, Léo? O fruto do Espírito. Queridos, você conhece uma laranjeira porque ela dá laranja, não é? Então o fruto é a identidade da árvore. Tem pessoas, eu como pastora, muitas vezes eu vou conversar com alguém e a pessoa chega cheia das razões e vai falando: eu sei fazer, eu sei acontecer e tal. Mas de repente ela está demonstrando um orgulho, uma vaidade, uma ira. E ali é o fruto. Ali é o fruto. Porque ela é o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Aqui é o fruto. Então você começa a observar o fruto. E aí você começa a conhecer aquela árvore. A árvore é conhecida pelo fruto. E Deus não olha o que a gente faz, querido. Deus olha o que a gente é. E o que melhor, Deus olha o que a gente vai se tornar. Isso será desenvolvido em você a partir do momento que você alimentar o Espírito. A partir do momento que você buscar as coisas do reino dos céus. O Senhor, Ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas os serão acrescentadas. Então, quando você alimenta o Espírito, quando você alimenta lendo a palavra, ouvindo a palavra, louvando, se rendendo, entregando suas redes. Quando você cair, você for provado, você vê o seu erro, você vê que naquela área você ainda não mudou. Qual é o seu papel neste momento? Prostrar, querido. Humilhar-se. Falar: Deus, realmente eu não sou nada. Realmente eu ainda preciso das suas mãos trabalhando em mim. Eu ainda preciso estar na mão do oleiro. Eu ainda preciso ser forjada nessa área, ser moldada. Então eis-me aqui, Senhor. Faz aquilo que eu não posso fazer. Faz em mim, Senhor, uma obra maravilhosa, porque eu quero mudar. Esse é o nosso papel. Não é se condenar, não é sentir culpa, é pedir as coisas de Deus, buscar o Espírito, orar e falar: Espírito de Deus. Porque Pedro, queridos, não deixou de ser o líder da igreja porque ele tinha problemas temperamentais. Ok?
Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus separou você para fazer, é seu. E você tem que assumir o seu posto, mesmo com as suas dificuldades, com as suas tristezas, com as suas lutas, porque Deus investe em você, Deus acredita em você. E porque Deus sabe também o poder que Ele tem de te transformar. Porque Deus não está te vendo como você é agora. Deus está investindo naquele Pedro que depois de Atos 2 iria pregar e ganhar 5.000 pessoas. Buscai o Espírito de Deus. Então, pastora, eu estou vivendo com muita ira, com muito nervosismo. Eu estou vivendo com impaciente, eu estou nervoso, eu estou, sei lá. Isso é uma tormenta. Isso é uma tormenta pessoal. O que eu faço, pastora? Buscai o Espírito de Deus. Como, pastora? Queridos, quando você tem momentos com Deus, quando você tem relacionamento com Deus, quando você convive com uma pessoa, por exemplo, quando você conversa muito com uma pessoa, você começa a ter as características e o jeito daquela pessoa. Vocês já observaram isso? Então, às vezes você vai sendo influenciado pelo jeito daquele amigo, e por fim vocês estão falando igual, vocês estão tendo os trejeitos iguais. Então, quando você se relaciona com Deus, quando você se relaciona com o Espírito Santo, tem o seu tempo de oração, faz o seu devocional pela manhã, tem o seu tempo de oração, seu tempo de leitura bíblica, suas revelações pessoais com Deus, você começa a ficar parecido com Deus. Você começa a ficar parecido com Deus. Mas se você tem o tempo seu só com as pessoas que são carnais, se você está convivendo, principalmente tem famílias muito nervosas, né? Tem famílias que são agitadas, que falam alto, aquela coisa toda, né? E aí você está convivendo com aquelas pessoas irritadas o tempo todo. Daqui a pouco você está xingando, você está gritando. Se você só fica assistindo, alimentando a carne vai vencer. Mas é tão simples, é tão simples. E detalhe, até você ser transformado, você vai pedir o fruto do Espírito Santo, que é o fruto do domínio próprio. O fruto do domínio próprio vai te segurar até você ser transformado. Porque se você continuar relacionando com Deus, você será transformado. O fruto do domínio próprio, ele vai até um momento que você não consegue, até o momento que você depende daquilo. E depois ele já vai para outra área da sua vida. Não é assim? Nós somos seres em constante transformação. Siga-me e te farei. É Ele que vai fazer a obra. Nós somos uma constante obra em andamento. Não existe nenhum de nós aqui que somos perfeitos. Não tem ninguém aqui perfeito. Mas nós estamos caminhando para a varonilidade perfeita. Então não se culpe como pai, não se culpe como mãe, não se culpe como esposa, não se culpe como marido. Falhou, errou, dá tempo de consertar e fazer melhor. Dá tempo de fazer algo novo. Dá tempo de buscar o Espírito Santo e falar: Espírito de Deus, eu quero aprender como que uma mulher age nesse ponto. Como a sua palavra me ensina a agir. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Como eu devo agir nessa área? A palavra de Deus te responde. O Espírito de Deus te direciona, te revela, te mostra. Que o Espírito de Deus hoje nessa manhã nos
convença que estamos em processo de transformação. Mas que nem por isso, nem por causa das nossas falhas, que Deus nos deixa de nos amar. Quem aqui é pai ou mãe? Quem aqui é o pai ou mãe? Pois é, né? O filho faz. Você deixa de amar? Vós que sois, palavras de Jesus, vós que sois imperfeitos, sabe dar boas dádivas aos seus filhos da terra. Imagina o Pai do céu que é perfeito. Nessa manhã o Senhor está dizendo: eu te amo como você é, e vou fazer uma obra maravilhosa em você, e você será, e te farei pescador de almas, te farei pescador de homens, te farei algo maravilhoso que eu vou usar, que eu vou levantar essa candeia. Muitas vezes nós seremos desapontados por nós mesmos. Muitas vezes vamos ficar tristes com nossas atitudes, com as nossas decisões. Muitas vezes vamos nos frustrar por coisas que fizemos, e talvez isso pode ser uma cadeia que vai te culpar a vida inteira. Você vai ser um escravo da culpa, dominado pela culpa. Mas hoje eu quero te dizer que o amor de Deus te libera nessa noite, nessa manhã. O amor de Deus te libera nesta manhã. Tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, então vai investir na sua vida sentimental de novo. Tu me amas, então vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor. Se tu me amas, seja a sua melhor versão. Estamos em obras. Estamos em obras. E o Espírito de Deus vai transformar você. Você não está fadado a ser essa pessoa para sempre. Ninguém, Deus é movimento, o Espírito de Deus é movimento. Você não nasceu para ser assim. Você não nasceu para passar por isso. Escute o que eu estou falando. Existe sim um destino? Existe. Mas um destino para louvor da glória de Deus. Quando Jesus ele viu um homem doente, cego, os discípulos perguntaram: quem pecou? Quem pecou? Jesus falou: nem ele, nem os pais. Essa doença é para louvor da glória de Deus. E seja curado, e foi curado. Se fosse um karma, aquele cego ficar cego, ele ficaria cego. Mas não é um karma, não existe karma. Existe transformação, existe vida e vida em abundância. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Não confunda destino com karma. Não confunda, isso não é coisa de Deus. Você não tem que ficar assim. Jesus ele fala: eu vim para ter vida, te dar vida e vida em abundância. Eu vim para te dar alegria, eu vim para te dar paz, eu vim para te dar amor, eu vim para que você tenha fé. É o diabo que escraviza. É o inimigo que escraviza. É o pecado que escraviza. Ah, meu Deus. Eu sei quando Deus está me usando. Deus hoje quer tirar você debaixo desse jugo da culpa, debaixo desse jugo da doença, debaixo desse jugo sabe, de eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mentira. Jesus transformou a água em vinho. O povo padece por falta de conhecimento. Tem outras religiões, falsas religiões, que têm os seus próprios evangelhos, mas a base deles é a Bíblia. Eles distorcem. Pedro fala na terceira carta dele que Paulo escreve coisas
tão difíceis que as pessoas pegam e distorcem e aplicam aquele evangelho do jeito que elas acham. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que ainda que um anjo de luz desça e te dê um novo evangelho, seja anátema a Cristo, porque a palavra ela é uma só, ela é viva e verdadeira, ela é objetiva. Conheça o Espírito Santo através da palavra. Não precisa ouvir pregação não, leia a Bíblia. Peça ao Espírito de Deus: Espírito Santo, me mostra a verdade, revela-te a mim. Tem pessoas que estão vivendo debaixo de um jugo porque acham que tem que passar por aquilo, porque acha que está sendo purificado por aquilo. Queridos, Deus tem N maneiras de aperfeiçoar o nosso espírito, aperfeiçoar a nossa alma. Amém? Deus usa a dor, sim, para nos mostrar, nos convencer. Mas o diabo aproveita muito às vezes para colocar condenação e culpa e nos prender debaixo de cadeias, nos prender debaixo de lugares que não é o nosso lugar. Se fosse assim, então, o que seria de Davi, de Moisés? O pecado tem consequência? Tem consequência, porque depois que Moisés quebrou a tábua, Deus o amou, Deus falou: sobe de novo. Qual a consequência? Atrasou mais 40 dias. Ele teve que ficar mais 40 dias recebendo tudo de novo. É uma consequência, um atraso. Davi pecou? Pecou. Davi pecou, gente. Quem escreveu o Salmo 91 assassinou, adulterou, estuprou. Porque Batseba, será que foi com consenso dela? E você ora o Salmo 91 de Davi. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deus é amor. Deus é amor. Deus te ama. Deus quer fazer de você uma pessoa maravilhosa para Ele usar. Nós vamos orar agora. Aliás, nós vamos buscar o Espírito de Deus. Nós vamos buscar o Espírito Santo. Nós vamos nos render ao Espírito Santo. Nós vamos viver a verdade da palavra de Deus. Nós vamos tirar de nós essa culpa, esse desapontamento. Nós vamos dizer: Deus, eis-me aqui para a sua transformação. Eis-me aqui porque em muitos lugares em mim eu já fui mexida, já fui transformado, mas tem lugares em mim ainda que precisa tanto de Ti, Senhor. Precisa tanto de Ti. Tem lugares, na minha língua precisa tanto de Ti. Meu coração precisa tanto de Ti. Meu jeito de falar precisa tanto de Ti. Senhor, existem lugares em mim, mas eu confio que essa obra maravilhosa, eu confio no arquiteto, eu confio no Criador do mundo, eu confio que grandes coisas o Senhor vai fazer em mim. Você fica de pé no seu lugar? Fica de pé no seu lugar. Não tem condenação para você. Pedro, ele estava moído. E detalhe que ele foi para um lugar que ele não pescou nada. Novamente. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, quando Ele muda o propósito da sua vida, não tente voltar para trás, que você não vai pescar nada. Não fica no lugar errado. Deus, quando Ele começa a boa obra em você, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar. Não queira voltar para trás. Não adianta voltar para trás. Eu mesma muitas vezes quis voltar para trás na vida profissional. É uma batalha, né? Quis voltar para trás tantas vezes, mas eu não consigo pescar nada mais lá fora, sabe? Então você tem que ter essa consciência. Você já foi chamado. Você já foi tirado de um lugar. A Bíblia diz que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. E que nele não há variação
de luz, de treva. Não há nada da treva nele. Então o que o Senhor está dizendo? Eu vou fazer uma obra maravilhosa em você. Siga-me e eu farei. Não é você, queridos. Não é por força nem violência, mas é pelo Espírito de Deus. Você não consegue se mudar. Você pode muitas vezes fazer por força, sabe? Eu vou ficar orando, vou ficar jejuando, vou ficar fazendo. Tem que buscar. Mas não é você que se transforma, e isso é nítido. Pastor, o que eu tenho que fazer? Então você tem que se render e falar: Deus, eu não dou conta. Deus, olha, eu não consigo, então eu vou orar nesse sentido e esperar a sua obra graciosa. Sabe o que é graça, querido? Sabe o que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, quando Ele morreu por nós, quando Deus olha para você, sabe, queridos, eu estudo muita palavra. E quando Jesus Ele morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Simbolizando o quê? Que agora nós tínhamos livre acesso à presença do Pai. Mas na cultura judaica, um judeu quando perdia um filho, era tanta dor. Quem lembra de Davi, quando Absalão morre? Era tanta dor que eles caem e rasgam as vestes de cima para baixo. Naquele momento, estava simbolizando a dor do pai de ver a morte do filho. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, também está mostrando para a gente a dor de Deus quando Jesus morre na cruz. Ele rasga as vestes. E essa morte, fez com que Deus olhasse para nós como Ele olha para Jesus. Quando Deus te olha, Ele não está vendo você. Ele está vendo a obra redentora do Filho dele. Quando Deus te olha, Ele não está vendo um pecador. Ele está vendo aquele por quem meu filho morreu. Você consegue captar isso? Você consegue perceber que quando Deus olha, por mais ímpio que você seja, por mais problemático, a pessoa mais problemática que você seja, mais rixosa, mais nervosa, mais chato, Ele fala: foi por esse que meu filho morreu. Foi por esse. Olha que gracinha. Tenzinho fofo do papai. Vamos trabalhar nele? Vamos, Espírito Santo, trabalhar nele? Vamos ajeitar isso aqui? Vamos pôr tudo no lugar? Jesus te ama, querido.